Clever, 1, 2, 3, falando. Vamos começar a gravação aí, ok? Vamos começar, por favor, ajustando, iniciando o bate-papo. Kohlberg. É nesse tom de voz que você fala normalmente. Normalmente é esse aí. Tá. Prosseguimento. Porque todos temos horários. Não é verdade? Roger Arruda, colabore. Tá calor aí? Aqui mais ou menos. Cleber, seu gosto por rally surgiu com você? É uma tradição de família? Como começou isso? O meu gosto por rally surgiu talvez de surpresa, assim. Automobilismo eu comecei torcendo para o Emerson Fittipaldi, indo em Interlagos quando era pequeno. Meu pai me levava para assistir as corridas antes da Fórmula 1, antes de ter até... que antes da Fórmula 1 teve uma Fórmula 2 aqui no Brasil. Então eu ia ver lá as 1000 milhas e outras provas. Então comecei a gostar de competição. Aí depois de muitos anos, quando já estava mais velho, com mais de 18 anos, aí eu tinha uma moto e comecei a fazer trilha. Então comecei daí a me apaixonar pelo mundo do off-road, digamos. Não o rally, aí as trilhas e de moto. E aí começou essa paixão pelo off-road. Você é um dos pioneiros do rally no Brasil, do off-road no Brasil. Eu queria que você falasse como era na época que você começou. Bom, quando eu comecei a participar de provas de enduro aqui no Brasil, foi logo depois de um boom do Enduro da Independência. O Enduro da Independência é uma prova só para motos, é uma prova de enduro de regularidade, que inclusive foi uma categoria que foi mais ou menos adaptada ao Brasil. Não existe uma categoria exatamente igual a essa lá fora. Então era uma categoria inclusive muito barata de se participar. E Passa o caminhão. Então um avião tá passando. Ou então sai briga. Uma vez estava numa gravação, duas senhoras começaram a bater boca. é, Escândalo. Escândalo. Não, polêmica. Kleber, eu queria que você falasse um pouco do pioneirismo, né, da sua parte, de quando você começou, como era naquela época. eu comecei competindo em provas de enduro de regularidade aqui no Brasil. Tinha havido um boom do enduro da independência. O regularidade e enduro é uma modalidade mais ou menos adaptada aqui para o Brasil, criada aqui, e que favorecia equipamentos nacionais, porque na época era proibida a importação de motocicletas. Então você via lá muita DT, muita XL e muita moto da Gralha andando, né? Não tinham as motos especiais que hoje existem, as importadas. E era uma prova barata de se fazer, que você podia fazer de certa maneira amador. E o Enduro da Independência, que era uma prova de 3 dias, era a grande prova brasileira, era o grande evento do ano. Então, digamos, para quem estava começando na época, o Paris-Dakar era o Enduro da Independência. Aí você estreou no Dakar em 88. Incrível. Kleber, fala um pouquinho da sua estreia em 88 no Dakar. Bom, a estreia em 88 no Dakar foi uma estreia difícil, mas foi a realização de um grande sonho. Na época não havia esse tipo de rally no Brasil. Já se disputava outros tipos de rally de regularidade, rally de velocidade, inclusive já havia havido uma etapa da categoria pré-WRC no Brasil, mas nada a ver com o rally cross country, que é o Dakar ou que é os Sertões. Por exemplo, a minha primeira participação no Dakar foi junto com o André, isso já tem mais de 23 anos,
E o Rally dos Sertões, agora que é a prova mais antiga da categoria no Brasil, vai completar agora 18 anos. Então a gente veio antes, até talvez isso de certa maneira estimulou. Então essa falta de total de noção do que vinha pela frente foi uma grande dificuldade, porque a gente não conhecia o regulamento, não conhecia a África, não fazia ideia do que era o trecho que nós iríamos atravessar na África, não conhecíamos os equipamentos, porque na época era proibida a importação, e, por exemplo, a gente treinou de DT 180 aqui para correr lá de XT 600 Teneré, uma moto muito maior, tudo completamente diferente. Então, às vezes eu brinco que foi ao contrário, né? Cabral descobriu o Brasil e Clever e André descobriram o Paris-Dakar, assim, mas chegando sem saber direito o que vinha pela frente. Quantos anos de carreira você já tem? Beleza, deixa o enquadramento. Então, praticamente, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e Clever e André foram descobrir o Dakar. Quantos anos de carreira já, Kleber? Agora já tenho 23 anos de carreira. Que equipe que você está correndo atualmente? Atualmente eu estou num projeto novo, esse projeto tem o nome de Valtra Dakar Eco Team e é um projeto diferente, é um projeto ligado ao etanol. Então a gente desfocou um pouco da competitividade e estamos focando na sustentabilidade, levando o etanol, levando energia e tecnologia brasileira para os ralis, mas mais do que isso, tentando conscientizar as pessoas de que elas têm que chamar a responsabilidade de cuidar do planeta e o etanol está à nossa disposição e é uma escolha que nós podemos fazer, ou seja, você não precisa deixar, você pode escolher teu caminho, mas você também pode escolher a energia que você vai utilizar. Se você escolher uma energia limpa, o planeta agradece. Como começou esse processo, esse projeto de estar trabalhando com etanol? Essa era uma ideia um pouco antiga, até quando começamos no Dakar, lá 23 anos atrás, havia a ideia de usar o etanol no Dakar, mas mais por fins de patrocínio do que ligado a qualquer questão de sustentabilidade. 23 anos atrás não se falava praticamente nisso, né? Mas conforme os anos foram passando, eu e o André começamos uma equipe, essa equipe foi evoluindo, né? Nós éramos 2 motos, depois passou a ter carro na equipe, depois caminhão, então foi havendo uma evolução. E essa evolução ela sempre seguiu um pouco de inovação, né? Para poder continuar sendo pioneiro. A gente foi pioneiro no Dakar com motos, pioneiro no Dakar com carros, pioneiros no Dakar com caminhões. E aí, esse pioneirismo do combustível, do etanol, daí não foi mais um pioneirismo da equipe. Foi um projeto que eu tive que me separar. A equipe continua, a equipe Petrobras Lubrax continua com o André e o Jean, agora tem outro piloto de moto, continuam firmes, mas eu passei para esse outro projeto que é um outro foco. Era também essa questão de inovação, uma questão até de valorizar a participação, porque depois de 20 anos competindo no Dakar, ir lá para competir da mesma maneira como vinha fazendo antigamente não fazia para mim muito mais sentido. Era um desafio, sem dúvida, muito gostoso, mas eu queria algo que agregasse mais valor. E eu acho que essa questão de conscientizar as pessoas, tanto no Brasil, divulgar o etanol, acho que essa participação, por exemplo, agora eu fui com esse carro que está aqui atrás, que é um Mitsubishi Pajero Sport Flex, que é fabricado aqui no Brasil, foi preparado aqui no Brasil, quase 90% dos componentes são brasileiros, por exemplo, o pneu é a Pirelli que faz, os componentes aqui de dentro, bancos, acessórios, a Sparco faz tudo aqui no Brasil. O combustível, né, a energia era brasileira, então foi eu acho que o ano que se mais levou tecnologia brasileira para o Dakar. Por exemplo, kart, algumas competições são com etanol, outras não. Aí foi se esquecendo, né? E agora, por essa questão de sustentabilidade ou de patrocínio, ele está voltando com força, né? Entendi.
Kleber, você deu o pontapé inicial com esse uso ostensivo do etanol e agora isso está se disseminando, como é que é isso? Na verdade, a competição sempre é vanguarda, né? Sempre o pessoal procura estar na vanguarda e hoje muita gente está antenado com essa questão da sustentabilidade, então o Rally dos Sertões já decidiu incluir o etanol como categoria, agora em 2010 teremos a categoria etanol tanto para motos como para carros nos Sertões. No Campeonato Brasileiro de Cross Country teremos a categoria etanol, então já tem equipes, competidores, preparadores trabalhando na categoria para já vir para o etanol. Então vai crescer bastante a utilização do etanol nesse tipo de competição aqui no Brasil e espero que os competidores que eu fiz contato no Dakar que se manifestaram interesse em conhecer mais, que lá no Dakar os competidores viram o carro, mas não deu tempo de fazer um test drive. Tá? E o competidor ele quer testar, quer sentir a potência, quer entender um pouco melhor. E para nós aqui no Brasil, o etanol é uma coisa do dia a dia. Você vai num posto e abastece. Para um estrangeiro, para um europeu, tem gente que não, assim, não fazendo gozação, mas tem gente que não sabe se é gás ou é líquido. Não sabe a durabilidade, não conhece o consumo, não conhece a potência, que dá mais potência do que a gasolina. Então, eles têm interesse de vir aqui, dirigir um pouco, conhecer, se familiarizar, porque a questão da sustentabilidade é muito importante. E esse é um esporte que tem patrocinadores e as empresas têm interesse nesse tipo de estar alinhado com essa imagem de preservação do meio ambiente. Não tem por que deixar o etanol de lado, então. Não tem, é um caminho sem volta. Então o que eu digo é que nós estamos escrevendo uma nova história. Quando eu decidi participar desse projeto do etanol, fechei um livro, começamos a escrever outro livro. E esse é um livro que eu acho que vai bastante longe, tem muito caminho a seguir. Tá certo. Kleber, eu queria te pedir para você contar alguma história curiosa dos rallies que você participou, né? Sejam histórias de vitória, histórias de repente não tão contentes, não tão alegres, né? Mas, por favor, divida a sua experiência. Eu já enfrentei várias dificuldades no rally, algumas com final feliz, outras com um final não tão feliz assim, algumas até com acidentes. Mas muita gente às vezes não vai ter a mínima noção do que é estar no meio do deserto, principalmente na África, até porque agora com o rally acontecendo aqui na América do Sul, você está em deserto, mas por exemplo, no Atacama o deserto ele é um pouco mais estreito, então não tem tanta aquela noção assim, aquele sentimento de ficar perdido ou que o resgate pode levar dias. Porque, de certa maneira, você está até próximo do mar, não que seja fácil. Às vezes você estou a 30 quilômetros do mar, não pensa que isso é próximo. Mas comparado ao Saara, que você pode estar a 500, 800 quilômetros de alguma civilização, é bem diferente a situação. Então, quando você está no Saara, muitas vezes passei situações de estar perdido. Antes de se utilizar o GPS, foi permitida a utilização do GPS no Dakar a partir de 92. Antes disso era só a bússola magnética. E com a bússola magnética ninguém tinha certeza que estava fazendo, porque ela dá erro. E o próprio organizador, a pessoa que faz o levantamento do percurso, que faz a planilha, que é um mapa de bordo que a gente recebe para seguir, também usava uma bússola magnética. Então a anotação dele, a indicação dele já era errada, porque a bússola dele estava errada. Então você recebia um indicador errado e tinha um instrumento seu indicando errado. Imaginou o grau de incerteza, o medo era terrível. Mesmo que você estivesse no caminho correto, a sensação muitas vezes era de estar completamente perdido. Então, em algumas vezes dessa de você estar perdido, que você vê, digamos, rastros para todos os lados, ou não vê rastro para lado nenhum, você tem aquela vontade de procurar alguém. A gente não faz.
Agora no Dakar eu só usei álcool. Mas ela tem alguma diferença para rodar só no álcool, mesmo sendo flex? Para ter uma performance melhor no álcool? Como assim? Porque ela é flex. Ela é flex. Só que para a competição vocês mexem no motor com taxa de compressão para ela ficar mais forte só no álcool? Então, nesse rally, como a gente não tinha uma super estrutura de abastecimento, a gente teve que deixar o carro flex. Então, cada hora vocês colocavam combustível? Não, a gente sempre usou etanol, mas como não vende etanol no Chile e na Argentina, a gente tinha como um plano B, se tivesse algum problema com o nosso sistema de abastecimento, usar o combustível local. Por isso que a gente não podia passar o carro só para etanol, que aumentaria bastante o desempenho do carro. Né? É enorme. Agora foi. Ela faz uns 3 numa competição qual? Hã? 3 por litro ela faz? Depende do piso. Chega a ser menos ainda. Bem menos. Olha, eu acho melhor me fazer inteiro. Tá bom, Tá? Porque foi uma coisa curta e fez muito barulho. tá bem. Beleza. Eu só me reposicionar aqui, tá no pé aberto. Pronto. Kleber, eu queria que você dividisse suas experiências com a gente. Então, no Dakar, quando ele acontecia na África, e antes de 92, porque em 92 foi quando a organização permitiu a utilização do GPS. Antes do GPS, nós utilizávamos só a bússola magnética. E a bússola magnética não tem precisão alguma. O próprio magnetismo da moto, do veículo, já atrapalha a precisão dela. Imagina com a vibração você andando, então aquela agulha fica apontando para todos os lados o tempo inteiro. E o organizador da prova, quem vai antes levantar o percurso, determinar por onde você vai passar, fazendo a planilha, que é o livro de bordo que a gente segue, também usava uma bússola magnética. Então, a indicação dele na planilha estava errada e o teu instrumento de orientação estava errado. Então, a sensação era de estar perdido o tempo inteiro, mesmo quando você estava no rumo certo. Então, é muito difícil, é muito assustador essa situação de estar num deserto, que você está muito longe da civilização, sem ter certeza se você está indo no rumo correto, porque se não estiver no rumo correto, você fica sem gasolina, pode ficar perdido. E numa moto, por exemplo, não dá para levar muita coisa, não dá para levar muita água, muita comida, isso até atrapalha seu desempenho. Então, em algumas situações que que a dúvida ficou muito grande e não haviam rastros, ou ao contrário, haviam rastros para todos os lados, sempre você tenta achar alguém, né? E achar alguém no deserto é muito raro, mas às vezes, incrivelmente, você encontra. Às vezes você pode, a 100 quilômetros atrás, estar já 100 quilômetros procurando alguém e de repente encontra uma figura lá no deserto e você tem dificuldade de comunicação, porque nos países que nós passamos na África, existem vários dialetos e essas populações do deserto falam dialetos. A língua local pode até ser o francês, o inglês, seja o que for, mas os tuaregs, as tribos falam dialeto, então você não consegue falar absolutamente nada, ele não consegue falar bom dia. E para eles nós somos uma figura muito estranha, ainda mais em cima de uma moto, num carro colorido como esse. Da onde surgiu isso? Então eles têm um certo medo da gente e a gente também às vezes tem um certo medo porque existe gente boa em qualquer lugar, mas também existe gente ruim, você não sabe o que estão querendo. Então na maioria são pessoas boas, mas foi muito curioso uma situação que eu e um português vínhamos já perdidos há várias horas no deserto, numa tempestade de areia, e de repente eu encontrei algumas cabras. Eu falei, não, cabra não está sozinho, cabra sempre está com alguém cuidando, tem alguém aqui por perto. E a cabra é um animal muito, pouca gente sabe, é um animal muito resistente, como qualquer coisa, tem algumas cabras no deserto. Então eu encontrei lá e daqui a pouco encontramos uma criança. E ela meio escondida ali, e a gente tentou fazer contato com ela, né? Mas vamos ver se a gente consegue descobrir uma sinalização, é por aqui, né? E a criança toda assustada.
E o português que estava do meu lado teve uma ideia, que para ele na hora pareceu genial, ele estava com um chocolate no bolso. Ele resolveu tirar o chocolate embalado e mostrar para o garoto. Para o garoto, aquele chocolate, sei lá o que representou aquilo. Imagina alguém descendo com uma espaçonave que tira uma coisa do bolso, você não sabe se... Quem já viu Jornada nas Estrelas já imagina um raio cósmico, alguma coisa assim. E o garoto sumiu e eu na hora falei para ele, não, mas aí já era tarde demais, a gente não conseguiu informação nenhuma. Tá certo. Eu queria que você falasse um pouco, Clever, sobre a importância da equipe que está por trás do piloto. Acho que às vezes eu fico até um pouco chateado com a imprensa, quando a imprensa fala assim que tal piloto venceu, tal piloto ganhou. Isso é um erro, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Num rally a gente tem muito desgaste, que muitas vezes fala assim, o Clever Kohlberg, para começar o Clever já está com o navegador do lado no carro. Então já não é mais só o Clever, mas também não é só o Clever o navegador, tem toda essa equipe trabalhando e um rally ele não começa na largada, né? Ele começa na preparação. Então tem muita gente trabalhando, envolvida na preparação, que unem essa força e que vai dar o resultado lá na frente. Então, para você ter um bom resultado hoje em dia, em qualquer esporte, ou em qualquer coisa na vida, acho que você precisa, inicialmente, ter um bom planejamento, ter uma boa equipe e ter garra, né? Amar o que está fazendo, persistir. Então, se não tiver esse tripé, não tem a menor chance. Quais os custos para se participar de uma etapa? De um Rally Dakar, por exemplo, ou de um Rally dos Sertões? Bom, um Rally Dakar tem mais de 500 competidores. A variação de investimento entre os competidores é enorme. Por exemplo, se alguém quisesse ir participar de moto, sem mecânico, sem equipe de apoio, levando o mínimo, acredito que gastaria aí no mínimo uns R$200.000. Mas existem equipes oficiais de fábrica que gastam centenas de milhões de dólares. Né? Então, depende um pouco do que você quer fazer, qual é o seu objetivo. E quando o seu objetivo envolve evolução, que eu acho isso bastante importante, então você nem deve pensar num investimento a curto prazo, de um ano, aí você tem que pensar em vários anos, então os números podem estar crescendo um pouco. Nessa participação com o etanol, que era uma equipe bastante enxuta, compartilhava equipe de apoio com outros competidores brasileiros, inclusive, a gente investiu mais de R$1 milhão. Bacana. Ô, Clever, qual o caminho para alguém que tem interesse em estar se iniciando no off-road? Acho que para a competição do off-road, como ela envolve equipamento, eu acho sempre que o melhor é começar por provas regionais, que são provas menores, inclusive de regularidade, né, que é no off-road, o regularidade, então ele segura um pouco a velocidade, isso tira um pouco do risco, isso te dá margem a se familiarizar um pouco com a terra, com os vários tipos de terreno, porque naturalmente quando tudo está dando certo, quando você está pilotando em qualquer tipo de piso e não aparece nenhuma adversidade, parece tranquilo. O difícil vai ser na hora que aparecer uma surpresa, e no off-road as surpresas são centenas de milhares, não é como num circuito, você vai em Interlagos, você dá uma volta, duas, decora as curvas, conhece o traçado e depois tenta repetir. No off-road cada curva é uma surpresa, cada lugar você não sabe qual é o tamanho do buraco, mesmo tendo uma planilha, a planilha não indica todos os obstáculos. Então é melhor que você comece em provas menores. Por exemplo, a Mitsubishi tem um campeonato, o Mitsubishi Motorsports, que é uma prova interessante para quem quer começar de carros. Nas motos tem as provas de enduro de regularidade, ou as provas de motocross, ou as provas de enduro de um dia, eu acho melhor, até porque você também pode daí investir num equipamento até usado para começar a entender do equipamento, do regulamento, daquela tribo que está envolvendo ali,
E aí ir passo a passo para provas maiores, aí pensar no futuro num Rally dos Sertões e deixar um Dakar para quando tiver mais experiência. Entendi. O Brasil ele é um país que tem representatividade nesses circuitos off-road? O Brasil cresceu muito na sua participação no off-road, não tinha tradição, a tradição do Brasil sempre foi no automobilismo de pista, até no motociclismo tem pouquíssima participação, mesmo em pista, né? No automobilismo sempre foi um pouco mais forte. Só que o Brasil tem o principal para o off-road, que é a natureza. Até eu acho que o Brasil deveria muito, pelo contrário, o governo brasileiro deveria investir, deveria trazer o roteiro do Dakar para o Brasil, porque eu acho que a gente tem a natureza e poucos lugares têm uma natureza tão propícia para o off-road como é o Brasil. O off-road, ele não é um esporte como o de circuito. O que acontece no esporte de circuito? Vamos pensar em qualquer categoria. Stock Car, por exemplo. Quantos pilotos participam de Stock Car no Brasil? Não só na categoria principal, podemos juntar a Júnior, a Pickup Racing, enfim, a Vicar, 100 pilotos, só para dar um número redondo, não muito mais que isso, não muito menos. Mas quantas pessoas vão assistir? Pô, numa etapa pode ter 30, 60 mil espectadores, fora a televisão, que multiplica isso. O off-road, não. O off-road, ele é um esporte de poucos espectadores, mas centenas de milhares de praticantes. Porque quem pratica off-road não é só quem compete. Tem muita gente que pratica off-road todo fim de semana, indo para a fazenda. Tem gente que pratica off-road todo dia no trabalho, porque trabalha no setor agrícola, no setor pecuário, enfim, é o dia a dia. Tem muita gente que pratica off-road com os filhos, com a família, fazendo viagens, fazendo trilha de fim de semana, mas não é competidor. Então são centenas de milhares que tem fazendo trilha por aí e o Brasil tem o principal, que é a natureza, a diversidade, lugares fantásticos para você andar livre, né? Não é tão... Você vai, hoje em dia, na Alemanha, na França, é um lugar para você fazer uma trilha, ou quando muito é um sítio de uma trilhazinha ali apertada, e aqui, nossa, você pode passar dias e dias e dias e dias. Rally dos Sertões, por exemplo, cada ano é um percurso novo, cada ano é uma novidade para todo mundo, e já tem 18 aí, e a gente não para de descobrir lugares. Então, essa natureza está proporcionando, mas fora isso, por exemplo, o Sertões já faz parte do Mundial de Motos, já fez do de carros. Nós temos hoje aqui fábricas de equipamentos. Eu falei aqui, a Mitsubishi produz muitos carros de competição que são até exportados para off-road. Os equipamentos, os pneus, por exemplo, a Pirelli exporta para fora, a Sparco e várias fábricas. A gente tem exportado já alguns pilotos, até mecânico brasileiro já foi contratado por equipe estrangeira. Bacana, Kleber, é isso mesmo. Já que a gente está no pique, como deu alguns ruídos naquela hora que você falou que o carro, o banco era feito pelo Spark do Brasil, né? Você pode refazer só aquela pergunta? Eu nem lembro como é que foi. Já está legal, está bem silencioso. Você perguntou da importância do etanol. Ele falou, é importante o etanol, porque o Brasil é forte no etanol. Inclusive, o nosso carro tem muitos equipamentos brasileiros lá feito no Brasil. A Spark faz os bancos no Brasil. O combustível é cana-de-açúcar brasileira. Você lembra dessa parte? Eu lembro mais ou menos do que eu falei, mas não lembro a pergunta qual foi. Vamos falar um pouquinho mais do etanol. A gente já falou bastante. A gente fala mais um pouquinho do etanol e aí retoma dessa parte das tecnologias brasileiras presentes. Então, eu acho que você tinha perguntado alguma coisa desse novo projeto, se eu era o único. Tinha alguma coisa a ver com esse projeto. Eu acho que eu lembrei. Do seu pioneirismo e do caminho sem volta, que é o uso do etanol, que agora estão surgindo categorias que estão usando etanol. Acho que era isso. Vamos pegar ela. Kleber, o uso do etanol foi iniciado por você, né? E se disseminou, se tornou um caminho sem volta. Como é que é isso? Bom, na verdade, eu quis agregar valor à participação. Depois de mais de 20 anos participando do Rally,
queria ter novos desafios e um novo valor para participar. Então, o projeto antigo, a equipe Petrobras Lubrax continua viva, inteira. O André, o Jean e um novo piloto de moto hoje cuidam dessa equipe. E eu parti para esse outro projeto, que na verdade foi o maior envio de tecnologia brasileira para o exterior numa competição. Porque na verdade a gente foi competir com esse carro aqui, que é um Mitsubishi Pajero Sport Flex, feito pela Mitsubishi do Brasil, aqui no Brasil, em Catalão, Goiás. A preparação do carro aconteceu aqui em São Paulo, na verdade em São Caetano, numa oficina brasileira, mecânicos brasileiros. Os componentes da preparação, o que equipara esse carro, quase que mais de 90% são nacionais. Por exemplo, o pneu é Pirelli, feito aqui no Brasil. Vários competidores estrangeiros utilizam o pneu que foi desenvolvido aqui no Brasil por engenheiros brasileiros. Pirelli brasileiro, equipamentos ou acessórios que estão dentro desse carro, por exemplo, bancos, cintos e outras coisas, são feitas pela Sparco aqui do Brasil. Então, todo o carro, né, o carro, a preparação, equipamentos e a energia brasileira também com a tecnologia Flex, que é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil. Então foi bastante legal ir com essa equipe genuinamente brasileira da cabeça aos pés. Certo. Ok. Clever, por último, eu queria te pedir para você olhar para a câmera e repetir. Race TV, mais emoção em motorsport. 1, 2, 3. Race TV, mais emoção em motorsport. Race TV, mais emoção em motorsport.